Você conhece as leis dos céus? Esse é o tema. Está em Jó, capítulo 38, versículo 33. Por favor, Thalita, se você colocar aí, eu fico satisfeito, que os irmãos vão ler comigo esse texto aí. Tá? Jó, capítulo 38, versículo 33. Eu queria que você lesse comigo esse texto aí. Vá? 1, 2, 3. Você conhece as leis fixas que regem os céus? Pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Então, essa expressão. Você conhece as leis dos céus, ou as leis fixas dos céus? Essas leis que dominam, que governam, que determinam, que influenciam a terra. As leis dos céus. São leis físicas. Tá? Se eu fosse especialista em alguma ciência aqui, eu podia dar algumas explicações nas leis físicas. Mas são as leis físicas que do céu regem a terra. As leis que produz ou que faz o equilíbrio das coisas criadas. Né? Essas leis, elas controlam, elas sustentam, elas governam e influenciam toda a terra. Né? Por exemplo, lei da gravidade. Né? Lei da gravidade. É uma lei física, uma lei dos céus que controla, influencia, determina e governa toda a terra. Esse dia eu estava vendo a chegada daqueles astronautas que ficaram 9 meses no espaço, voltaram e ficaram lá 9 meses sem gravidade, né? Sem gravidade. A consequência é que as pessoas que vivem um tempo sem a gravidade da Terra, ela perde o equilíbrio, né? Eles não conseguem andar em linha reta mais. Eles vão andar assim, ó. Até educar, chegar na hora, é um problema sério. Outra coisa, as pessoas que vivem fora da gravidade, é um problema que eles definem também, que elas envelhecem rapidamente, muito mais rápido do que a pessoa que está na gravidade da Terra. Então, a gravidade da Terra é uma lei física que tem milhões de benefícios aí, que eu não vou entrar em detalhes, porque você talvez conheça mais do que eu. Mas lei da gravidade, lei da luz, lei da atmosfera, lei do giro da Terra em torno do Sol, lei das águas, né? Lei dos mares, do oceano, dos rios, dos lagos, lei das fontes. São leis admiráveis, fascinantes, são coisas maravilhosas, né? São coisas encantadoras, insubstituíveis e fundamentais para a existência humana. Né? Fundamentais. Essas leis fixas, essas leis dos céus que determinam, que governam, que influenciam a terra, elas são dignas de estudo, pesquisas, investimento financeiro e assim por diante. As pessoas, os cientistas, os estudiosos estudam, procuram pesquisar, conhecer mais, porque quanto mais conhece essas leis, percebe que precisa conhecer mais ainda. É algo tremendamente profundo, né? A lei, falar dos astros, dos planetas, do sistema solar, das vias lácteas, falar dos relâmpagos, né? Do sol, da lua, das estrelas, das nuvens, do calor, da energia solar, da luz do sol, das trevas, né? Da chuva, dos ventos, do ar, do oxigênio, assim por diante. São coisas que estão aí na área das leis físicas, né? Isto está aí para a gente saber. A gente constrói, a gente, portanto, sabe que a ciência estuda, pesquisa, né? Investe, cria tese, faz conclusões. A ciência constrói, altera, recicla, utiliza, né? Faz invenções a partir dessas leis físicas, né? O poder criativo de Deus aos homens, que esses homens fazem a partir dessas leis físicas. Né? É interessante porque a gente é informado, por exemplo, que a maior usina de energia que existe é o Sol. Né? Talvez a humanidade venha descobrir isso com tanta intensidade agora. Hoje nós estamos vivendo, o Brasil já produz luz solar numa proporção já grandíssima. Né? Grande parte da energia consumida do Brasil já é proveniente da energia solar. Então, a energia do sol, né?
O sol produz oxigênio, produz vitaminas, né? As marés e os mares são a maior fonte de alimento do mundo, e aí vai, né? Então as leis fixas dos céus determinam e controlam tudo aqui na terra, né? A terra depende, portanto, da lei dos céus, né? Para existir, para produzir, para renovar, para tornar habitável a vida, depende exclusivamente dessas leis. Então, a vida do homem, dos animais, dos homens, das plantações, né? Para ser sustentada, era para viver em harmonia, para ter ordem, para ter funcionamento, é graça à perfeição, graça à inteligência, graça à sabedoria dessas leis que estão aqui, que o homem Jó ouviu de Deus. Deus perguntando para Jó: Jó, porventura, você conhece as leis dos céus? Você sabe determinar o domínio de Deus sobre a terra? Então a explicação do capítulo 38, capítulo 39 de Jó, é um capítulo onde Deus informa o seu governo, a sua determinação, o seu controle, a sua influência com as leis que regem tudo o que Ele criou. Muito bem, mas esta aqui é a nossa compreensão. Muito bem, a gente quando fala em leis dos céus, a gente tem que conscientizar o seguinte: quem rege essas leis, quem determina essas leis, quem governa através dessas leis, é um ser poderoso, soberano, e um ser que é acima de todos os seres criados. E essas leis já determinam que somente o soberano Deus é que pode ter criado e controlado, dominado e regido o mundo através dessas leis, né? Agora, essas leis dos céus, elas evidenciam, elas provam, primeiro, a existência de Deus e o poder de Deus, né? Não tem como a gente não ficar fascinado, controlado, concluído, convencido de que essas leis nos convencem da existência de Deus e do seu poder. Também, essas leis determinam para nós a autoridade que Deus tem sobre tudo que Ele criou. A autoridade que Deus tem sobre tudo que Ele criou. E outra coisa também que nós não temos como não admirar, não temos como não render, as maravilhas da criação do Senhor Deus. As maravilhas, né, da criação do Senhor Deus. Então esta que é as leis dos céus que regem as coisas criadas, né? Não vou chamar aqui nenhum estudioso para me falar sobre alguma coisa, mas vocês sabem muito bem aí, se for falar sobre o sol, imagina bem, vai dar uma aula aí bastante profunda, bastante intensa. Mas vamos comparar as leis dos céus com a lei do Espírito, né? A lei do céu com a lei do Espírito. Quando Deus fala aqui para Jó, dá para entender o seguinte, que é mais fácil Deus controlar tudo que Ele criou, tudo que Ele fez, esse universo, com essas várias situações diferentes, dá para entender que é mais fácil para Deus controlar tudo isso do que controlar o homem. Imagina bem, o Deus que controla o sol, controla a chuva, controla os mares, controla o oxigênio, controla os planetas, a distância, e cada detalhe, cada harmonia, cada detalhe específico é muito mais fácil do que controlar o homem, né? É a ideia quem tem. Parece que o homem, ele é complicado por excelência, né? Ele é complicado e consegue complicar ainda mais. Ele consegue opor ao controle de Deus. Ele consegue desobedecer o comando de Deus. Ele consegue criar leis contra as próprias leis do Senhor Deus, né? Na verdade, o homem, ele quer competir com o Criador.
Esse é o grande problema. Ele despreza às vezes o Criador, não reconhece o Criador, e assim por diante, transgride as leis de Deus, né? Desacredita a pessoa de Deus e ofende e desonra o próprio Deus, né? Aí, se você pegar, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 8, fala que a criação, né? A criação evidencia, demonstra a existência de Deus, né? A glória de Deus, né? Ninguém está isento, ninguém está desculpável para dizer que Deus não existe, porque a criação evidencia a glória, a presença, o poder, a inteligência, a autoridade, a sabedoria das coisas criadas, né? Aí, meus irmãos, é interessante Deus trata disso, porque lá em Isaías capítulo 1, o profeta exortando o povo de Israel, ele exorta com a palavra dessa forma, assim, olha, ouça, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, crieis filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, o jumento conhece a manjedoura, o seu proprietário, mas Israel não sabe, não sabe, o meu povo não compreende, o meu povo não me conhece, o meu povo não me rende, o meu povo não me glorifica como deve glorificar. Muito bem, agora eu quero fazer aqui uma consideração, porque eu quero fazer aqui a Bíblia faz uma análise entre as leis fixas dos céus e as leis espirituais, tá? E tem um salmo especificamente tratando disso. Eu quero, portanto, buscar nesse salmo a minha aplicação, a minha mensagem do dia de hoje para vocês. Um salmo que evidencia, portanto, esse paralelo, esta comparação entre as leis fixas, as leis que determinam, que dominam, que governam e que influenciam a terra, com a lei do Espírito, tá? Com a lei do Espírito. Antes, eu leio aqui, Salmo 24, versículo 1, 24, versículo 1, para a gente ler o Salmo que eu queria comentar com vocês logo a seguir. O Salmo 24, versículo 1, diz a seguinte palavra, olha, diz, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou-a sobre as águas, né? Então, a Bíblia fala claramente, né? O Senhor é o Senhor da terra. O Senhor é o Criador de tudo isso que existe. Ele que controla, Ele que determina, Ele que governa e Ele que influencia toda a sua criação. Aleluia! Agora vamos ler. Eu queria que Thalita colocasse o Salmo 19, portanto, na tela, para a gente ler o Salmo 19 aqui nessa noite. Vamos ler em parte esse Salmo, tá? Eu queria que você lesse, que o Salmo 19 é exatamente esse Salmo que o salmista pegou a lei física e trouxe comparação com a lei espiritual, tá? Então, o paralelo é isso. A lei física é essa lei que o sol obedece à ordem de Deus, os ventos obedecem, né? Os mares obedecem, né? O oxigênio obedece, a luz obedece, os planetas obedecem, né? Tudo obedece. Diz o texto que o Senhor chama as estrelas por nome e elas atendem uma por uma. Então nós encontramos nessa informação das leis físicas uma plena obediência, um pleno entendimento de rendição ao poder e autoridade do Senhor nosso Deus. Vamos lá então, Salmo 19, vamos ler lá. Vamos ler os primeiros versículos, até o versículo 6, leia comigo. O Senhor, os céus declaram a glória de Deus. O firmamento, um dia, uma noite, sem discurso,
sem palavra, não ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa sobre toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí vem, nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira, com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o teu trajeto até outra. Nada escapa ao seu calor. Olha bem, então aqui é as leis físicas estabelecidas. Na versão, eu gosto da versão viva, fala assim: os céus anunciam ao mundo. Os céus anunciam ao mundo a glória de Deus. Então, a maior pregação que Deus tem é a pregação da criação, dos seus feitos, das suas maravilhas, das leis físicas, né? Então os céus anunciam ao mundo a glória de Deus. Eles são uma prova fantástica de criação de Deus. Cada dia que passa conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada dia que passa conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Aí vem o versículo seguinte da noite: cada noite mostra a noite seguinte como pode conhecer o Criador. Esse discurso são silenciosos, não se ouve uma palavra, mas sua mensagem de louvor é ouvida em todas as partes da terra. Mas a sua mensagem de louvor é ouvida em todas as partes da terra. Então, a maior pregação de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus, né? Do governo de Deus, da influência de Deus, da sabedoria de Deus, das maravilhas de Deus, é a própria criação, é as suas leis que regem a criação. Aí, veja, o versículo seguinte fala bem assim: o sol mora nos céus, onde Deus traçou um caminho para ele. Então o sol mora no céu, e Deus traçou um caminho. Olha, sol, anda por aqui. O seu caminho é esse, o seu trajeto é esse, a sua obrigação é essa, o seu sentido é esse, o seu projeto, o seu propósito é esse, né? Aí diz aqui, olha que coisa maravilhosa. Dia após dia o sol percorre este caminho. Dia após dia o sol percorre este caminho. Aí diz o seguinte: brilhante e belo como noivo indo para o seu casamento. Essa é interessante, porque esse brilhante e belo como o noivo indo para o seu casamento, quer dizer o quê? Quer dizer o seguinte: alguém que prazerosamente está atendendo ou está cumprindo o convite. O noivo que está brilhante, belo, indo para o seu casamento, é alguém que está satisfeito, porque está atendendo o maior desejo, a maior proposta, a vontade do coração, que é este casamento. Então, comparando o prazer, a alegria do sol em atender o propósito de Deus. Aleluia! Aí vem a explicação seguinte dessa versão, fala assim: forte e alegre, como atleta participando de uma corrida. O sol, forte e alegre, como atleta participando de uma corrida. Está falando aqui do sol. O sol, então, na sua obediência, o sol no seu cumprimento da ordem de Deus, ele é como noivo, indo para o casamento. Ele é como um atleta, forte, corajoso, determinado, para uma corrida. Veja bem, aí fala, versículo 6 fala assim: atravessa o céu de lado a lado, e nada na terra escapa o seu calor. Essa é a influência da lei de Deus, da lei espiritual. Aí, do versículo 6 em diante, aí já passa para a lei do Espírito, lei espiritual. Coloca lá, versículo 7 em diante, Thalita. Vamos ler lá. Versículo 7 em diante. Vamos ler lá. Versículo 7. Lê. A lei.
Olha aí, já passou para a alma o negócio aí. Já o problema aqui já é de alma. Olha lá. Os testemunhos do Senhor torna sábio, uso e inexperiente. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão. Versículo seguinte. Os mandamentos do Senhor e traz luz aos olhos. Versículo 9. O temor do Senhor é puro, dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são mais elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. Versículo seguinte, são mais doces do que o mel, do que as gotas de favo. Por ela o teu servo é divertido. A grande, leia por favor. Versículo 12. Quem pode discernir? Aí a aplicação pessoal. Olha bem, uma aplicação pessoal do Salmo. Quem pode os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Aí, versículo 14, bem forte. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Olha bem, aí o texto capítulo 7 vai aplicar as leis espirituais para nós. No mesmo comparação, na mesma assim, entendimento das leis físicas, né? Você vê como que nós, às vezes, somos complicados. Agora eu quero ler aqui na versão da Bíblia Viva, para a gente aplicar esses versículos aqui. Eu vou fazer algumas considerações em cada uma delas. Versículo 7 em diante fala bem assim, olha bem. A lei do Senhor é perfeita. Quem diz amém? Olha, se a lei física é perfeita, a lei espiritual também é perfeita, ou não é? Mesmo modo, não é verdade? Se a lei física é perfeita, é harmônica, não tem nada aqui, tem alguma falha, ela é perfeita, também a lei do Espírito é perfeita. A lei da palavra é perfeita. Aí fala, ela devolve a nossa alma às forças perdidas. Ela devolve as nossa alma às forças perdidas. Esta comparação aqui é uma comparação com as leis físicas. Então, a lei do Espírito opera em nós, trazendo para nossa alma as forças perdidas, a energia perdida. A energia perdida. Assim como o sol, ela produz energia, a lei do Senhor também produz energia espiritual, produz luz espiritual, ela restaura. A outra versão fala, revigora a alma. Revigora a alma. Então a lei do Espírito tem essa função, revigorar a nossa alma. Versículo seguinte fala assim, a revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Porque se a gente confia que a natureza, que amanhã o sol vai amanhecer, se a gente acredita que o sol vai pôr amanhã, nós acreditamos que vai chover ainda nesse período ainda, né? Nós acreditamos nessas leis, nós confiamos nessa lei. Como não confiar na lei do Senhor para nós em particular? Aí diz o seguinte, olha, ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. A lei do Senhor dá sabedoria para quem está disposto a aprender, a quem tem prazer em aprender. Então a exortação é essa, a gente precisa aprender um pouco mais de Deus, conhecer mais de Deus na sua particularidade espiritual, nesse convívio espiritual, eu e Deus, Deus e eu. Aleluia. Prossigamos em conhecer mais do Senhor.
Então, aprender. A gente precisa aprender cada dia, mais e mais, deste Deus todo soberano. Versículo seguinte fala o seguinte: olha, a sorte de Deus dá aos homens, as ordens que Deus dá aos homens, são sempre ordens certas. São sempre ordens certas. Fazendo uma comparação com a ordem que Deus dá ao sol, que Deus dá a chuva, que Deus dá aos astros, na mesma paralelo. Deus não vai dar ordem errada para o sol. Deus não vai dar ordem errada para os planetas. Da mesma forma, Ele nunca vai dar ordem errada para mim e para você. Porque a ordem dEle é perfeita, é suficiente, é sábia, é digna de toda atendimento. Glória ao Senhor. Aí vai. Quem obedece às ordens do Senhor, quem obedece às ordens do Senhor, sente uma profunda alegria no coração. Olha bem, o sol não tem prazer de cumprir a ordem de Deus. O caminho é esse sol. E ele, como noivo, que vai em direção à noiva, prazerosamente, como atleta, que vai estar numa carreira forte, corajoso, vai cumprir a ordem do Senhor. Aí veio o salmista e fala assim: olha, quando nós atendemos a ordem do Senhor Deus, as ordens certas do Senhor Deus, essas ordens, a gente sente uma profunda alegria no coração. Uma profunda alegria no coração. Irmão, alegre no Senhor. Alegre no Senhor, cumprindo as ordens, o mandamento, a vontade que Ele tem para cada um de a gente. Glória a Jesus. Versículo seguinte, ele fala assim: olha, as regras de conduta do Senhor, as regras de conduta e comportamento das leis físicas, ele compara com a lei espiritual. As regras de conduta do Senhor são bem claras e iluminam os nossos olhos. A obediência a Deus nos conserva puro, é a garantia de vida eterna. Eu acho bom aqui o versículo seguinte dessa versão, fala assim: as opiniões do Senhor sobre a vida são verdadeiras e justas, todas elas. As opiniões do Senhor valem mais do que ouro fino, As opiniões do Senhor é melhor do que mel, pingando em favo. A gente precisa, saber de uma coisa: nós estamos contaminados com a opinião de homem, gente. Nós estamos contaminados com a opinião de tanto influenciador da terra. Nós estamos contaminados com tanta pessoa que diz ser inteligente mais que a gente. Nós estamos contaminados com tanta pessoa que quer ensinar a gente a fazer as coisas, pensar as coisas, decidir as coisas. Irmão, a melhor opinião é de Deus. A opinião certa é do Senhor. Nós não precisamos da opinião do homem. Nós precisamos obedecer à opinião de Deus. Para a gente ser feliz, ser abençoado, ser realizado e assim por diante. Agora o nosso problema é esse, Já pensou se o sol fosse ouvir a opinião da lua? Já pensou se a lua fosse ouvir a opinião de Marte? Já pensou se as leis dos ventos fossem ouvir a opinião dos mares? Aprenda uma coisa, irmão. Aprenda uma coisa. A opinião, ou seja, o desejo, a vontade que predomina, não é a vontade do homem, é a vontade do Senhor Deus. Vamos seguir para a gente estar alcançando o que nós queremos falar. Aí versículo 11 fala assim: além de tudo isso, serve para corrigir quando estamos errados. Serve para corrigir quando estamos errados. A gente erra porque insiste no erro, irmão. Mas quem é crente sabe que Deus corrige os erros da gente. Então, a opinião de Deus, ela, além de ser certa, evita nós errar. A nossa proposta na vida, enquanto nós errarmos menos,
mais abençoados nós seremos, mais vitoriosos nós seremos. E quanto nós mais erramos, mais problema vamos ter, mais atrás da vida vamos ter, mais prejuízo vamos alcançar. E quanto mais nós erramos, mais problemas a gente tem que resolver. Mas e quanto mais nós acertamos em Deus, mais vitória a gente vai celebrar, mais alegria a gente vai ter, mais celebração a gente vai ter. Aleluia! Agora veja bem, aí ele fala bem assim: quem segue as instruções do Senhor sempre tem sucesso. Diga glória a Deus. Quem segue as instruções do Senhor sempre vai ter sucesso. O seu problema, queridão, é que você está seguindo a instrução não é do Senhor. O seu problema é que você está seguindo a instrução daquele camarada, daquele inteligente ímpio, né? Aquele camarada que é inteligente, mas é ímpio. Aquele camarada que tem palavra bonita, mas ele não conhece Deus, não respeita Deus. Você está seguindo a instrução daquelas pessoas que não respeitam o Deus que você serve, nem a fé que você pratica. Deixa de ser inocente, deixa de ser estúpido, atenta às instruções de Deus para a sua vida e seja um homem ou mulher de sucesso na família, nos negócios, na vida particular e a vida espiritual. Glória ao Senhor. Finalmente, o salmista fala assim: apesar disso, quem sou eu para saber os pecados que se escondem no meu interior? Por favor, Senhor, perdoa esses meus pecados ocultos. Aí não vou aqui trazer à luz da palavra de Deus essa explicação, porque não dá tempo ainda, mas eu queria só dizer o seguinte: problema que contamina, que estraga, que perturba, que tira a gente do caminho do Senhor. Pecado oculto. Pecado oculto. Porque tem pecado que sai na internet. Fulano pecou. Fulano adulterou. Né? Fulano virou uma tragédia. Fulano fez besteira. Aí sai. Ou tem aquele pecado, o que eu estou sabendo? Eu estou achando que aquele camarada está errado. Agora tem aquele pecado que é oculto, que a pessoa esconde, que a pessoa guarda. É aquele pecado que ele joga debaixo do tapete do seu coração. Aí a Bíblia fala bem assim: olha, apesar disso, quem sou eu para saber os pecados que se escondem? Aí, por favor, Senhor, perdoa estes meus pecados ocultos. Olha, veja bem, vou contar para você, você não conta para ninguém não, mas todos nós temos os pecadinhos ocultos. Ei, todos nós temos pecadinho oculto. Agora, a gente precisa ser transparente para Deus. Senhor, você tem pecado oculto, me perdoa. Tira de mim, Senhor. O poder teu é tão grande. O Senhor tem controle, determina tudo. O Senhor tem influencia a terra com o seu poder. Influencia a minha vida. Controla a minha vida, a minha natureza, o meu gênio. Controla as minhas emoções pelo teu poder, pela tua autoridade. E tira de mim, Senhor, todo pecado que seja oculto. Aí diz mais o seguinte: olha, pode ficar de pé para terminar. Pode ficar de pé para terminar aqui. Isso. Olha bem, terminaram, fala, versículo 3 fala assim: não deixe que eu seja dominado pelo orgulho. Não deixe que eu seja dominado pelo orgulho. Hoje saiu uma nota no jornal, e um pastor famoso aí, ele confessou publicamente, está deixando o ministério, porque ele não confessou o pecado, mas o pecado dele é orgulho espiritual. Orgulho espiritual. Né? Pensou que é maior do que os outros, que podia bater em todo mundo, que podia fazer o que queria. Que ele era melhor do que ninguém, ele não pecava, ele era imune, né? Irmão,
A gente tem que ter cuidado com o orgulho espiritual. Olha, o reino de Deus não é para gente orgulhosa. O reino de Deus é para os humildes de coração. Humilde de coração. O reino de Deus é para pessoas humildes. O que é humilde? Pessoa humilde, aquele que é totalmente dependente da misericórdia e da graça do Senhor Jesus Cristo. Aí vem, ele fala bem assim: olha, assim ficarei livre da culpa, escaparei de cometer grandes pecados. Desejei que as minhas palavras e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu libertador. Olha aqui, olha aqui. O que o salmista está falando aqui? O salmista ele, ao falar essas palavras, é tão profética, é tão assim, tão atual, e tão assim, provoca na gente tanto sentimento da grandeza de Deus, porque o salmista está falando assim: olha, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração, o meu íntimo, a minha vida pessoal, a minha privacidade, eu como pessoa, né? A minha vida, o que eu penso, o que eu falo, o que eu ajo, o que eu sinto, seja coisas agradáveis ao Senhor. Aleluia, aleluia. Oh Deus, dai para nós, Senhor, pensamentos saudáveis. Dai para nós palavras saudáveis. Dai para nós sentimentos saudáveis. Dai para nós sentimentos que Deus tem prazer. Deus tem prazer no que nós falamos, nos que nós pensamos, nos que nós acreditamos. Esta é a palavra que o Senhor deixa para nós. Agora, veja bem. Eu quero encerrar aqui com você o seguinte: a gente é ou não é mais complicado de obedecer a Deus do que a natureza, não é? É ou não é? A natureza não questiona o Criador, e nós temos a coragem de questionar o Criador. Será? Assim, Senhor? Por favor, irmão, renda por completo ao Senhor. Renda por inteiro a Deus, sem reserva. Facilite Deus operar e fazer o que Ele quer da sua vida. Não complique o seu viver. Não complique o seu viver com Deus. Deixe as leis do Espírito dominar você, controlar você, determinar você e influenciar a sua vida em tudo que você faz, que você realiza, que você fala, que você sente e que você pensa. Amém? A oração que eu faço nesta noite é que nós tenhamos inteligência, prontidão de deixar a lei do Espírito dominar a nossa vida. Oh, queridão, você quer ser o centro da sua própria vontade, né? Você quer ser melhor do que a criação para Deus? Não endureça o seu coração. Facilite o Espírito Santo determinar, controlar, governar e influenciar a sua vida cada dia mais. Feche seus olhos, por favor. Glorifica a Deus. Preste bem atenção. A mensagem maior de Deus, a Bíblia diz que a criação é a mensagem da glória de Deus. Que nós, como pessoas, obra-prima do Criador, nós, como pessoas que têm atenção especial deste Deus, nós que temos o privilégio de Deus dar importância para a gente, que nós sejamos também a mensagem de Deus aqui na terra, a mensagem do seu poder, a mensagem da sua autoridade, a mensagem das suas maravilhas e a mensagem da sua graça e misericórdia. Aleluia! Deus bendito, Deus de glória, Deus de poder, de soberania, de majestade,
de magnificência. Tu que nos ama, Senhor, Tu que nos escolheu, para que nós sejamos, ó Pai, Teus instrumentos, Senhor, Teus vasos, Senhor. Que nós sejamos portadores da Tua luz, Senhor, portadores da Tua mensagem. Que nós sejamos, ó Pai, emissários da Tua glória. Que nós possamos, Senhor, durante a nossa vida, estar, Pai Santo, proclamando as Tuas maravilhas, proclamando a Tua glória, exaltando a Sua soberania e rendendo a Ti, Senhor, facilitando a Ti cada dia a operação da Tua vontade em nossa vida. Que nós sejamos, ó Pai, assim como o sol, que atende à vontade do Senhor Deus, com alegria, com coragem, com disposição e com prontidão. Que nós saibamos, Senhor, que para isso o Senhor nos chamou, para nós sermos, Senhor, pessoas, homens e mulheres, que estão vivendo de acordo com a Sua vontade, com o Seu decreto, com a Sua opinião, com as Suas instruções. E assim fazendo, Senhor, certamente eu e meus irmãos, nós seremos mais do que felizes. Em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.